Olá a todos, meu nome é Evgeny Podark. Hoje vamos pintar o retrato de uma linda garota ruiva com olhos grandes e bonitos, com lábios grandes e também com olhos ruivos maravilhosos e brilhantes. Vamos começar, como de costume, pelas áreas mais escuras. O retrato será pintado sobre uma imprimatura, ou seja, a tela foi preparada com um tom e uma cor próximos ao principal. A cor principal é ruivo, por isso nossa imprimatura também. Para que, caso haja algumas áreas descobertas na pintura, o que acontece com frequência quando o retrato é feito em uma única sessão, essas áreas não fiquem brancas, a tela foi preparada dessa forma. Então, vamos começar pelas áreas escuras, pelas partes mais escuras. Isso é, portanto, a sombra na costura. Trabalhamos com um pincel grande. Retrato expressivo. A ideia deste retrato é obter um retrato vibrante, com pinceladas grandes e marcantes, para que ele fique bem ousado e que fique impactante, para que ele chame a atenção no geral. Aqui a questão nem é fazer um retrato muito parecido, mas sim torná-lo bem marcante. Vibrante. No pescoço há um pequeno espaço onde o cabelo não cobre, mas ele permanece na sombra com um tom avermelhado. Um tom bordô. Vamos mostrar para vocês agora mesmo. Por enquanto ainda não. Não estamos tentando detalhar nada ainda. Estamos apenas aplicando os tons principais, as cores principais no nosso trabalho. Podemos mostrar a direção. Em nossas mechas encaracoladas, também podemos exibir boa parte do cabelo com nosso tom ruivo vibrante. Agora vamos mostrar os meios tons do cabelo. Dessa cor castanha avermelhada. E vamos passar gradualmente para os laranjas vivos. As áreas claras que ficam entre os fios, por enquanto, podem ser deixadas de lado. O principal é aplicar a cor na maior parte do cabelo. Exatamente. Quando temos as bordas entre as cores escuras e claras, eu ainda não mexo muito nelas, para não sujar o pincel. Depois que eu aplicar as cores vivas principais, aí sim vou fazer as transições do escuro para o claro. Isso pode ser feito até sem pincel nem tinta.
Na parte de cima, a nossa franja é mais clara. Vamos mostrar, fica mais claro na hora. Aqui o cabelo cai, e também no rosto. Fecho um pouco os olhos, mas não vou mexer neles agora. Primeiro precisamos desenhar o olho, e depois vamos fazer por cima do cabelo. Normalmente isso é chamado de subpintura. A primeira camada do retrato eu faço com uma camada fina, para que a gente tenha essa possibilidade. Aplicar várias outras camadas. E a nossa superfície da tela não fica irregular, o que pode prejudicar a semelhança. E agora, como as cores aqui são bastante claras, óbvias, já aplico uma camada grossa de tinta. Para que se houver textura, fique legal. Por enquanto, terminamos com você. Agora vamos começar pelo rosto. No rosto também mostramos primeiro as áreas mais escuras. As áreas escuras, como você pode ver, são as bochechas e até mesmo as maçãs do rosto. Vamos passar para o próximo passo. Para o instantâneo, precisamos de volume. Aqui também está presente o tom laranja, só que com a adição desse tom escarlate chamado rubor. Primeiro, algumas partes aleatórias. De um jeito meio sujinho. Meio marrom. Com uma cor vermelha. Você também pode modelar um pouco a forma imediatamente. Uma transição para uma cor mais vibrante. Enquanto eu trabalho com o pincel grande, ou seja, você deve trabalhar com o pincel grande até o momento em que realmente não for mais possível. Usar para detalhar ou mostrar algo pequeno. Então, enquanto for possível, sempre use o pincel grande. Isso vai economizar seu tempo e não vai deixar você se prender aos detalhes. Vamos mostrar assim. Já são meios tons. Sombras nas asas do nariz.
A mesma coisa, como o desenho foi feito à mão, não se esqueça de conferir as proporções. Quando você aplica a cor, elas já ficam mais evidentes, e isso acontece com muita frequência. Só quando você trabalha com cor, começa a perceber que existem algumas imprecisões em certos lugares. Ou seja, a conferência é obrigatória. Mesmo quando você faz um desenho, quando o transfere de alguma forma. Ou seja, mesmo que o desenho na tela esteja exato, continue conferindo o tempo todo, porque o retrato é algo que você tem. Se em algum lugar você traçar uma linha, digamos, meio centímetro para o lado do que você desenhou, você já perde a semelhança, ou o rosto pode mudar imediatamente. Fica desproporcional, ou a semelhança pode se perder. Ou seja, fiquem atentos, comparem constantemente. As bochechas, no nosso caso, são rosadas. O bom da embrematura é que aqui nós só começamos a desenhar o rosto. E já. Como não há áreas brancas, vemos claramente onde pegar cada tom, quais nuances. E em alguns lugares onde vai ficar nosso laranja, ele vai combinar. Ele talvez nem precise ser coberto. Bem aqui. Estou passando para as partes claras. Elas são meio amareladas, a transição do nosso rosa ficando mais amarelado. O Shiryu, ali onde temos as sombras vindas do nariz. De jeito nenhum deve haver nada muito brusco nas laterais. Sem transições nesses lugares. A transição precisa ser suave, pois define o formato do nariz. Para as mulheres, isso é ainda mais importante. Mesmo que haja uma sombra forte no nariz, talvez faça sentido suavizá-la, tirar essa intensidade, deixá-la mais delicada. Ou seja, é mais fácil fazer um retrato masculino porque algumas irregularidades, transições bruscas, podem até favorecer o rosto. Já no caso de uma moça, por outro lado, é o contrário. Não se esqueça de comparar os meios tons que temos, ou seja, onde está mais claro e onde está mais escuro. Ou seja, temos o queixo, que na foto parece até mais claro que a parte superior das bochechas. Ou seja, isso precisa ser levado em consideração. Consequentemente, comparar um com o outro. Pela luminosidade. O triângulo cúbico também é claro. Perto dos lábios e depois vem uma pequena sombra. Agora vamos mostrar isso. A área perto do nariz, a parte inferior quase sempre estará na sombra, aqui ela é iluminada pelo reflexo dos lábios, ou melhor, não dos lábios, mas do triângulo nasolabial. Como ela tem lábios muito salientes, consequentemente a parte abaixo do nariz, a base inferior do nariz. Ela está bem iluminada, mas ainda será mais escura que a ponta do nariz. Isso chama educadamente a atenção, pois isso dá forma. Se não levar isso em consideração, consequentemente, a forma do nariz não será percebida.
Consequentemente, todo o retrato também. Exatamente. Você pode pegar um pincel menor e aplicar a cor principal dos lábios. Assim, as áreas próximas já podem ser feitas com confiança. Os lábios dela são tão delicados, rosados, com um tom um pouco frio. Vamos pintá-los com uma cor base e depois seguimos. Modelá-los e adicionar sombras. Reflexos. Tão limpa, vamos encontrar a forma deles. O lábio superior geralmente, naturalmente, é mais escuro do que o inferior. Neste caso, na foto, isso não é muito óbvio. Mas vale a pena seguir isso. Tudo depende, é claro, da iluminação. Vamos aplicar apenas um tom nos lábios por enquanto. Com uma camada fina, é o que chamam de subpintura. Entre os lábios. Quase sempre uso a cor Bordeaux misturada para deixá-la ainda mais escura. Ou com ultramar ou com terra de sombra. Com a sombra. Neste caso, pode-se misturar com ultramar para escurecer. E depois eles seguem. Já para o nosso rosa, no centro está a parte mais escura. Depois segue. Clareando. Preste atenção nesta linha, na forma dela. As curvas dela são importantes, pois se você fizer as curvas um pouco diferente, primeiro, a expressão do rosto pode mudar. Segundo, as semelhanças do rosto vai ficar pior. Ou pode nem parecer com a pessoa. Aqui é preciso atenção. Comparar, mais uma vez. Agora nossos lábios parecem bastante planos, porque faltam reflexos e alguns meios tons. Para adicionar volume imediatamente. Primeiro, vamos escurecer um pouco o lábio superior. Em seguida, adicionaremos reflexos ao lábio superior. Reflexo. O que acontece é que agora o saneamento vai aparecer quando fizermos esse sombreamento. Mistura-se muito bem com a nossa cor. A tinta no pincel e cria uma transição suave. Aqui em cima, altere a mulher a partir do lábio, mostrando seu formato.
Aqui embaixo está mais intenso que em cima. Quero dizer mais uma vez que é muito importante, quando você faz um retrato a partir de uma foto, escolher uma foto de boa qualidade. Especialmente se você é iniciante, é muito importante escolher uma foto de qualidade excelente. E a qualidade não está apenas nos pixels, na resolução da foto, mas também na iluminação. Na verdade, a iluminação é ainda mais importante. Portanto, ele escolheu uma foto com iluminação clássica, ou seja, com a luz vindo da frente, um pouco de cima. E é muito importante, não tão importante quanto a iluminação, mas é importante que as sombras sejam suaves, não muito marcadas. Às vezes, retratos com sombras mais marcadas parecem mais impactantes. Para que nossos lábios ganhem vida, é preciso observar exatamente de que lado está mais escuro e de que lado está mais claro. Esses meios tons é que mostram a nossa forma. Zaz, compare essa sombra com o lábio superior. Está mais clara ou escura? Na nossa foto. Acima e abaixo tem tons parecidos, mas acima são um pouco mais frios. Ou seja, aqui se tivermos algum vermelho ou escarlate, podemos adicionar um pouco de azul para deixar essa sombra mais fria. Então, por enquanto, com os lábios pode esperar um pouco. Agora podemos basicamente fazer o nariz e os olhos, basicamente. O nariz eu vou deixar por enquanto. Aqui também tem uma ferramenta muito conveniente. Você pode usar o dedo para fazer algumas transições suaves e modelar a forma, onde ainda temos algumas imprecisões. Os olhos. Quando desenhamos olhos, especialmente se forem grandes. Além disso, os globos oculares são bastante claros. Classicamente, costuma-se pintar tudo com um tom geral, cobrindo completamente. No nosso caso, vamos perder o desenho se fizermos assim. Por isso, eu já vou detalhar desde o início. É fundamental acertar o tom e observar as cavidades oculares. Mas, muito frequentemente, elas praticamente sempre estão na sombra. Não tenha medo de escurecer aqui, pois isso nos beneficia. Efeito de volume. Aqui eu também uso mais Bordeaux, uma mistura com algum marrom, um marrom alaranjado. Ou seja, esse é o nosso aprofundamento da pálpebra superior e da borda supraorbital. É preciso mostrar com coragem. Olhem só, os olhos já começam a se destacar, mesmo que só um pouquinho. Mostrado? Nesta foto. Uma iluminação bastante incomum, porque temos um lugar que normalmente é o mais escuro, acima da pálpebra superior. Aqui está iluminado, ou seja, com um reflexo azul, meio amarelo esverdeado. Portanto, como queremos transmitir essa atmosfera, naturalmente precisamos fazer o mesmo. Na verdade, o mais escuro aqui é a própria pálpebra superior, não a área acima dela. Todos esses pequenos detalhes precisam ser notados obrigatoriamente para transmitir o volume corretamente. Um pincel menor. Você pode intensificar um pouco o efeito. Para um brilho maior, use Priam Tukuri. Um tom verde amarelado. Claro. E isso é em um só.
De um lado é assim, mas do outro lado já cobrem a mecha de cabelo no olho. Por isso não é tudo tão óbvio assim. Aliás, é obrigatório trabalhar. Quando vocês desenham exatamente as partes do rosto, as máscaras são feitas de acordo com o formato do rosto, ou seja, para que elas não quebrem o formato. Só um pouco na direção. Aqui pegamos a parte mais escura. Precisamos manter o tom um tom amarelado esverdeado. Então vamos passar para o globo ocular. Consequentemente, o próprio olho, o nosso peixe, vamos desenhar. Primeiro o globo ocular. A parte mais clara, depois já... a íris. Perceba, o globo ocular não é branco, ele tem vários tons, muito frequentemente um tom azulado, aqui até um pouco de avermelhado, especialmente do lado do cabelo aparece um pouco até uma cor avermelhada. É importante inserir isso ali. No começo ele já está lá. Só vamos aplicando o branco misturado um pouco com azul por cima. Às vezes com um pouco de rosa. Note que deixe o branco do globo ocular mais próximo embaixo e mais escuro em cima. Apesar de não haver sombras visíveis, a iluminação é incomum, pode ser assim. Acreditar na foto e fazer provavelmente igual. Só que bem no meio fica a parte mais clara, o globo ocular, e nas bordas já fica mais escuro. Então vamos preparar logo as nossas pálpebras inferiores. Mostre a espessura das pálpebras inferior e superior. A parte superior da pálpebra inferior geralmente é a mais clara, quase sempre, e aqui também ela é visível. Como o nosso retrato é bem vibrante, para transmitir essa intensidade em alguns lugares, podemos usar cores bem saturadas, bem fortes mesmo. O rosto não deve, em termos de contraste e brilho, se sobressair em relação ao cabelo, assim teremos o retrato completo. Vai ficar muito harmonioso. Os olhos são azuis, talvez azul acinzentados, mas a cor principal é bem escura. Vamos pegar nosso ultramarino, um pouco de bordô para que a gente... Para suavizar o brilho do ultramarino,
Agora mostramos a mancha. Nossa alegria é dada ao malítico. Para baixo. Aqui, consequentemente, está mais claro. A borboleta colorida recebe mais luz. Lá dá para perceber algo meio esverdeado, mas agora já está aplicada por cima do nosso ultramarino os tons que vemos. Como a forma ficou irregular, nós já agora colorimos o globo ocular e ajustamos. O centro exato é bem escuro. Pode-se usar ultramar e terra de sombra para ficar praticamente preto. Já vou mostrar. Muitas vezes a pupila em si coincide em escuridão com a parte superior. Honra a borboleta iridescente. Em seguida, há um gradiente descendente, principalmente nas bordas. Nossa borboleta iridescente é mais escura, assim mostrando sua arredondada, essa forma esférica. Ainda não mexo nos cílios, quero primeiro ajustar o tom ao redor, pois os cílios são o toque final. Assim você termina os olhos. Se a pupila ou borboleta colorida for coberta pela metade pela pálpebra superior, os olhos parecerão sonolentos. Abrindo demais a borboleta colorida, seus olhos ficam assim. Malucos. Então aqui você precisa ter algo assim. Uma linha. É preciso mostrar o caráter do trabalho. O caráter, mais precisamente, do retrato. Então, agora não se esqueça de comparar o olho esquerdo e o direito e já ir ajustando a forma de um em relação ao outro. Você percebeu agora, por exemplo, que eles têm uma pequena diferença de forma. Eles também diferem um pouco de tamanho, então ajustamos de acordo. Incluímos a pálpebra superior neste olho.
fazer nossos brilhos e... Primeiro mostrar o jeito que ainda não mostrei. É maravilhoso comparar o tamanho. Borboletas coloridas. Na verdade, vocês vão ter o mesmo. Os brilhos indicam de onde vem nossa luz principal. Aqui ela se origina. De baixo. E lembre-se, um pouco do outro lado também reflete o brilho. Um pouquinho. Ele não vai ser tão brilhante, mas vai estar lá. Isso vai mostrar, gente, justamente nossa transparência, a transparência do nosso olhos, ou seja, borboletas coloridas. A única coisa, só um pouquinho. Vamos adicionar um pouco mais de contraste. Assim. Não se esqueça dos cantos dos olhos. Mostre as manchas vinho nas dobras do canto do olho. Rosinha, respectivamente, bem no meio do nosso canal lacrimal. Puxamos um pouquinho, por acaso. Então, olha, o nosso nariz ficou intacto. Mas aqui é bem complicado. Como ele não tem sombras bem definidas que normalmente mostram a forma, por isso a gente encontra com esses meios tons. Aqui ele tem duas sombras. Nas laterais, no meio, exatamente as nossas. Uma cor amarelada, esverdeada. A cor vem de baixo. Ela passa para essa cor.
e para os lábios. Então, em seguida, fazemos as nossas narinas. Removemos as crostas. E a área precisa ser mostrada um pouco mais escura do que a luz ao lado, por baixo. Aqui está o nariz. Em alguns lugares ele tem um semitom e em outros a luz está bem nas bordas. A forma começa a aparecer. Seja mais ousado. Essa luz apareceu. A borda estava com luz rosada. Já faz mais ou menos. Do jeito que precisa ser. Não se esqueça de comparar a largura do nariz ao tamanho do rosto. Para comparar direito, é bom andar e olhar de lado. Quando você observa o trabalho de perto, você não precisa entender os tamanhos ou quanto tem. Se eles são bons ou não. Aqui temos um laranja bem vibrante. Luz. Tem um reflexo. É um cabelo. E do lado direito. Uma cor tão delicada. Pêssego misturado com laranja também. Esse tom rosado é intenso. Também, se compararmos o tom do rosto e do nariz, podemos entender onde está faltando cor, ou, ao contrário, onde podemos remover sombras. A pontinha do nariz. Deixar mais claro. Aqui, quanto ao tom, nós já... Ajustando, vamos. Ali, ainda há áreas laranjas. Não mexemos nelas, já estão quase imperceptíveis, como se não tivéssemos tocado, o que foi ótimo e nos ajudou muito.
Quanto ao tom, vamos ajustando gradualmente. O trabalho já está com uma aparência melhor. Está ficando mais ou menos bom, ou seja, aqui já estamos realmente fazendo os ajustes finais. E como um retrato à la prima, em princípio, isso pode ser suficiente. Aqui cada um já tem seus próprios critérios de suficiência. Muitas vezes, quando o retrato tem pinceladas tão grandes, fica mais impactante do que se você tentar deixá-lo mais parecido, com mais pinceladas suaves e uniformes. Mas depois pode perder o impacto. A vivacidade obtida com essas pinceladas largas. Agora estou eliminando o local onde o lápis ainda está visível. E assim, em princípio já dá para terminar, mas ainda dá para trabalhar um pouco mais no cabelo para deixá-lo em ordem. Também. Eu não terminei de desenhar a abelhinha, que vai sobre o olho, cobre um pouco o olho. Dá para adicionar um pouco mais, em alguns lugares mais escuros. Acho que já tá na hora, preciso parar. Ou eu. Posso ficar preso por mais um dia, já que o processo leva tudo de mim até que alguém me pare. Então acho que o retrato está pronto. Não vamos nos prender aos detalhes. No geral ficou, na minha opinião, ótimo. Obrigado a todos. Se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários. Convido vocês para a Masterclass de retrato. Para mais detalhes, escrevam, liguem, vou ficar feliz em ajudar vocês.